Bom, e chegou a hora da gente entender um pouco mais sobre os estudos bíblicos. E para isso, eu vou receber aqui nos nossos estúdios o Padre Francisco Albertin, que escreveu aqui pra gente obras, Padre, inclusive que estão muito vendidas já na Editora Santuário. Alegria estar aqui com você. Bom Seja dia a bem-vindo. você, Amém. a todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo pela TV Aparecida. É uma alegria estar mais uma vez no Bem-vindo. A alegria é toda nossa em recebê-lo. Pode sentar, Padre, por favor, aqui para contar um pouquinho para a gente das obras do senhor, que, aliás, parabéns, né? São 50 mil cópias já vendidas, Padre. Realmente foi uma coisa muito bonita, né? Eu diria assim, é dom de Deus. Quem é escritor sempre é dom de Deus. E é muito bonito divulgar a palavra de Deus e quanto que o mundo de hoje está precisando, né, da palavra de Deus para viver melhor, para ter uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Verdade. Agora, Padre, por que escrever sobre estudos bíblicos? Ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre a Bíblia é uma necessidade? Sim, porque a Bíblia foi escrita praticamente durante 1350 anos. O primeiro livro, o primeiro escrito que nós temos da Bíblia, o Canto de Miriam, no Êxodo, foi mais ou menos por volta de 1250 a.C. E foi o último livro da Bíblia a ser escrito, a segunda carta de Pedro, mais ou menos por volta do ano 125. Portanto, 1350 anos, mais ou menos. É um outro texto, é uma outra época, é um outro, diríamos assim, uma outra cultura, uma outra visão de mundo. Então é necessário a gente atualizar a palavra de Deus para que a mensagem dela realmente seja aquilo que Jesus quis dizer para nós, nos converter, nos dar uma vida nova. Padre, como é que é essa experiência de ter esses livros sobre os estudos bíblicos aqui pela Editora Santuário e como é que é também saber que 50 mil cópias já foram vendidas desses livros e que tantas pessoas têm em mãos esses estudos que facilitam na hora da leitura do Evangelho? Você estava falando, né, Bianca, sobre a questão dos leigos, né? Nós estamos encerrando o ano do laicado, claro, a vida inteira, né? É muito bonita a missão dos leigos. E uma das coisas que me emocionou muito nesses livros foi um povoado lá da Paraíba. Lá não tinha padres, não tinha freiras no povoado, e os próprios leigos, eles se reuniram, eles pegavam o livro, né, explicando o Antigo Testamento, eles liam o que estava escrito, as histórias, as profecias, tudo aquilo que, diríamos assim, toda a história, né, do Antigo Testamento que vai introduzir o Novo Testamento. Eles fizeram o curso bíblico do Antigo e do Novo Testamento, lendo os livros e comentando entre eles. Então foi assim, uma coisa muito bonita que a gente fica feliz de saber o quanto que está ajudando pessoas que você nunca viu, que você não conheceu, mas que estão ouvindo a palavra de Deus, com certeza está mudando as suas vidas. Padre, quem está nos assistindo pode estar curioso para saber da seguinte coisa. São uma série de livros explicando pontos do Evangelho. Conta pra gente. Isso. Primeiro a gente começa explicando o Antigo Testamento, porque é muito importante, Bianca, e também todos aqueles que estão assistindo Bem-vindo Romeiros, se a gente não souber o Antigo Testamento, a questão da lei do puro e do impuro, as profecias, as pessoas preocupadas, mas no Antigo Testamento já tinha milagres? Claro que tinha, Deus sempre fez, né? Deus sempre tem poder sobre tudo. Em Jesus Cristo sempre existirá, mas depende da nossa fé, depende também da nossa missão, do nosso modo de agir. Então eu começo me explicando o Antigo Testamento. Jesus Cristo muitas vezes é muito crítico com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, porque muitas vezes eles oprimiam o povo e dizendo que era nome de Deus, né? Jesus Cristo mesmo fala, né? Bem profetizou Isaías sobre vocês hipócritas, né? Fingidos. Vocês dizem que isso são leis de Deus, mas na verdade são preceitos humanos, né? Em vão esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando eu explico os textos do Novo Testamento, explicando o Novo Testamento, de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e também de João, a gente tem que entender exatamente isso, o contexto, o que Jesus quis dizer. E é muito bonito quando a pessoa entende verdadeiramente o que a Bíblia quer nos dizer. Então, por isso, todo esse esforço, toda essa luta, e de uma certa forma, volto a dizer aqui, eu sou simplesmente instrumento de coração mesmo, porque é Deus que realiza o agir e o querer em nós. Sem dúvida. Agora, dentre essa série, um que me marca aqui, que me causa curiosidade, é o Explicando o Apocalipse. Porque muitos de nós temos medo, inclusive, deste livro da Bíblia, não é, Padre? É isso aí, Bianca, está corretíssimo, é isso mesmo. A gente observa as pessoas com medo de ler o Apocalipse. Mas o Apocalipse, então vamos tentar rapidamente, né? Se a gente tivesse mais tempo, mas olha só, está tendo a perseguição do Império Romano para os cristãos, na época de Domiciano, na época de Nero também. O que vai acontecer? O povo não podia falar às claras o que estava acontecendo, a questão da resistência, a questão de manter a fidelidade à palavra de Deus, a Jesus Cristo. Então eles escreveram através de visões, através de sinais, através de figuras
através de números e, de uma certa forma, são muito difíceis hoje a gente entender essa linguagem apocalíptica. Mas uma coisa eu digo para você, Bianca, com toda certeza. Eu rezei muito, né, antes de escrever explicando o Apocalipse, e quem ler esse livro explicando o Apocalipse, com certeza vai entender o Apocalipse, de verdade, porque eu explico todos os símbolos, todos os sinais, todos os sonhos, todas as visões, e ainda tem um resumo no final do que significa aquele capítulo. Resumindo, o Apocalipse fala sobre a profecia, a resistência, né? A gente tem que resistir aos grandes impérios, às tentações. No mundo de hoje, mesma coisa, né? Nós temos que persistir, insistir, manter firme na palavra de Deus. Vocês estão evangelizando esse programa maravilhoso, né? Bem-vindo, Romero. Minha mãe mesmo, Olinda Albertinha, ela assiste esse programa direto todos os dias. Ah, a mamãe assiste todos os dias? Todos os dias. Como é que é? Dona Olinda? Olinda Albertinha. Ô, Dona Olinda, um beijão aí pra senhora. Deus abençoe. Obrigada por estar juntinho com a gente todo dia, viu? Então, aí é muito importante, né? Exatamente isso, a pessoa saber que é construir um novo céu e uma nova terra onde vive o amor. A mensagem central do Apocalipse é isso. Ela quer nos libertar para um mundo novo. Padre, eu imagino que como a experiência como sacerdote também ajuda, é claro, a entender as dúvidas de quem está do outro lado. Porque o senhor, né, também já estudou filosofia, teologia, é mestre, inclusive, em Bíblia e em ciências bíblicas também, né, ciências da religião. Agora, quem está em casa ou quem está ali acompanhando também na sua comunidade, muitas vezes tem certas dúvidas, tem certas curiosidades que também ficam difíceis de serem explicadas apenas pelo texto. Então, com a experiência do senhor como sacerdote, fica fácil de entender o que aquela pessoa está pensando e também ajudar a levar a ela essa informação, né, padre? Isso, Bianca. Uma das coisas que me dói no meu coração, acho que no coração de muitos, é que às vezes nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, faltam muito nós padres, os leigos, os coordenadores, fazer formação bíblica. O quanto nós necessitamos de formação bíblica, gente. Se você quer ter um cristão consciente, um cristão realmente que sabe a palavra de Deus, que queira converter, que queira agir diferente, que queira montar uma pastoral eficiente para o bem do reino de Deus, o alicerce, a base é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nesses livros que eu escrevi, explicando o Antigo Testamento, explicando o Novo Testamento, explicando as cartas de São Paulo, explicando o Evangelho de João e as cartas mais tardias e explicando o Apocalipse, é para dar texto e contexto, é para que as pessoas possam aprender. E a palavra de Deus não é de uma hora para outra, realmente tem que ter uma formação, tem que ter um conhecimento, tem que ter umas leituras. Tem outros livros de outros autores muito bons também na área bíblica, sem dúvida alguma, tudo é dom de Deus. Então é muito importante o estudo, Bianca. Eu acho que para você aprender a palavra de Deus, a Bíblia hoje, é uma carta de amor que Deus deixou a cada um de nós, uma carta linda, tem mensagens maravilhosas. O Antigo Testamento tem cada história de arrepiar, histórias maravilhosas da presença de Deus, da mão de Deus, da ação de Deus no Mar Vermelho, nos 10 Mandamentos, aquela questão toda das profecias, dos livros sapienciais. Então é lindo. E o que Jesus nos disse, então é maravilhoso. Então, que pena que às vezes as comunidades, os padres, nós, os leigos, poderia fazer alguma formação bíblica para dar ao povo essa dignidade, esse conhecimento da palavra de Deus, seria maravilhoso. Então, como dica para quem está em casa poder conhecer um pouco mais também do Evangelho, é fazer esse estudo bíblico. E, claro, que com os livros do senhor ajuda muito mais também a chegar nesse estudo, né, padre? Isso, e quem quiser adquirir, né, vocês já vão falar no final, mas é 0800 16 0004 do site da Editora Santuário. Manda na sua casa, né, a ligação depois será retornada, se acaso houver acúmulo, né, de pedidos. E é muito importante, né, são livros baratos, né, que todos podem adquirir e com certeza vai fazer a diferença na comunidade, na vida da comunidade, no ser da comunidade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós nada somos, com Ele tudo nós somos. Então esse conhecimento bíblico vai ajudar demais a crescer a comunidade no amor, na fé e aquilo que você abriu dizendo, né, no amor a Deus, no amor ao próximo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então temos que conhecer a palavra de Deus para a gente amar a palavra de Deus, para a gente realmente caminhar como Jesus quis. Sem dúvida. Padre, quantos anos de sacerdócio? Eu tenho 21 anos de sacerdócio. 21 anos de sacerdócio, 21 anos também olhando o povo com outros olhos,
olhando o povo também, o leigo, querendo também cada vez mais estar engajado na comunidade, engajado na igreja, e que às vezes a falta de conhecimento faz com que a gente fique meio tímido e até mesmo meio temeroso de estar mais próximo da igreja, mais próximo da comunidade. O conhecimento nos ajuda, como o senhor bem disse aí, a gente ama o que a gente conhece, né? Então o conhecimento nos ajuda a estar mais próximo também da comunidade e também ajudar a evangelizar o outro. Bianca, eu fico até muito emocionado quando eu lembro, eu fiz uma experiência missionária em Paragominas, no Pará, na região amazônica. Lá no Rio Capim tem aqueles povos ribeirinhos, só chega de barco, né? Fiz essa experiência. Eu fiz um curso bíblico uma vez, tinha 72 pessoas, mas foi importante. Por quê? Tinha pessoas que andaram 10 quilômetros a pé para ir nesse curso bíblico, 10 para ir, 10 para voltar. E teve pessoas que remaram de canoa, porque barco tem motor, canoa não tem. Pessoas que remaram 4 horas para ir, 4 horas para voltar para o curso bíblico. E aquele plano da CNBB, aquele projeto, 1 milhão de Bíblias, das 72 pessoas, 5 pessoas tinham Bíblia, porque na região é muito pobre, né? Não tinham Bíblia. E aí a CNBB distribuiu gratuitamente as Bíblias e nós distribuímos lá também. Então é um projeto muito lindo, a gente tem que elogiar a CNBB nesse momento, muito bonito o projeto. E também eu fui no São Gabriel da Cachoeira, que é a maior diocese do Brasil e do mundo, né? Lá onde tem aquela Boca do Cachorro, na divisa ali, Brasil, Colômbia, Venezuela. Junto com os índios, mas eram os índios mesmo, estive nas tribos indígenas. E uma índia me falou uma coisa assim que me impressionou muito, ela falava até um pouquinho enrolado, um pouquinho difícil, né? Ela dizia assim: padre, eu pensei que eu fosse morrer sem aprender as histórias da Bíblia. Que bom que o senhor veio lá do sul, na verdade sudeste, mas ela falou sul. Que bom que o senhor veio lá do sul para nos ensinar a história da Bíblia. Agora eu posso morrer em paz, que eu morro feliz, porque o meu maior sonho era aprender a história da Bíblia e eu estou aprendendo. Então a gente ficou uma semana lá falando sobre o Antigo Testamento. E impressionante, o curso começou com 303 pessoas, uma semana depois terminou com 303 pessoas. Que bonito isso, padre. Bonito realmente saber que tantas pessoas buscam a Deus cada vez mais e a gente tem que dar valor para isso. Porque a gente olha, por exemplo, no caso da Índia, ela poderia ter outras culturas, outros conhecimentos, mas ela também queria seguir a Deus. Isso, é muito importante. Além desses livros do coração bíblico, tem também as bem-aventuranças de Jesus, né, Bianca? Que o Papa Francisco escreveu aqui o documento Gaudete et Exsultate, Alegrai-vos e Exultai, sobre a santidade, onde ele fala que as bem-aventuranças é a carteira de identidade do cristão e da cristã, para ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Então eu já tinha os livros Bem-aventuranças de Jesus pela editora Santuário, e agora então acrescentei esse novo capítulo. Ficou muito bom também, se alguém quiser, depois tem as Bem-aventuranças de Jesus também, além da coleção bíblica. Mas é muito importante isso que você diz mesmo, né? A palavra de Deus, ela toca no coração. E a conversão acontece no coração e na mente. Tem que acontecer nos dois, né? Metanoia, né? A mudança de mente, a mudança de cabeça. Então é muito importante a gente converter. E eu queria parabenizar de coração o programa, né? Bem-vindo, Romeiros. A gente vê assim um carinho que vocês têm pela palavra de Deus, a oração, o Evangelho do Dia, muitas outras que vocês dúvidas sobre as Bíblias. Então vocês têm um programa voltado mesmo para a evangelização. Que o Espírito Santo ilumine você, Bianca, o José. Amém. Abençoe todos aqueles que são, todos os profissionais envolvidos nesse programa, que é uma coisa muito bonita. Amém, Padre. Eu que agradeço a presença do senhor aqui, porque é sempre importante a gente conversar sobre a palavra de Deus e principalmente deixar você aí em casa também mais informado e curioso, porque a curiosidade boa também ajuda a gente a aprender muito. Padre, obrigada pela presença aqui conosco e claro, você aí de casa, se quiser adquirir aí algumas das obras do Padre, é muito simples, gente. Telefone da editora 0816 0004 ou então também pelo site editorasantuario.com.br. Posso mandar alguns abraços rapidinho? Pois não. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, Olinda Albertinho, para meu irmão Alex e minha irmã Sandra, a Edna, o Murilo, que é meu sobrinho que fez aniversário ontem, a Letícia, a Carol, a Karen, a Camila. Queria mandar para o nosso bispo, né, Dom José Lanza, também por todos os padres da Diocese de Gospel, os diáconos, pessoal da Casa Paroquial lá em Campestre, pessoal de Campestre, pessoal do curso de Teologia lá em Poços de Caldas, todo o pessoal também de Poços de Caldas, de Monte Santo de Minas, minha terra, de Cássia, e o pessoal de Paragominas, onde eu fiz também missão, para todos. Um abraço para todo mundo também. Obrigada a vocês que estão aí acompanhando o Bem-vindo Romero nesse momento, né?